E a nossa querida história se inicia com uma linda paisagem de fundo, um homem com uma pá em suas costas e outro com uma bandeira e 4 bichinhos em sua frente. A bandeira hasteada com um símbolo de uma família. Ele diz: "Meu nome é Kim Soo-Hu." E ele sorrindo, todo erguido com a pá em suas costas, os 4 animaizinhos e o seu companheiro atrás. Bang! Bang! Tok! Ha! Os bichinhos falam, cada um. Mas neste lugar o meu nome é Lloyd Fronteira. Então, por assim dizer, e ele, em um único movimento, faz a pá se movimentar de suas costas para baixo e finca a pá no chão. E vai habilitando uma zona azul em volta do seu corpo. E ela vai recobrindo uma vasta região. Essa é a história de como eu. E vai surgindo prédios e mais prédios holográficos. Um engenheiro civil comum. Mudei completamente o mundo. E ele diz: Javier? Sim, Mestre Lloyd. Isso é tudo! Isso é dinheiro! Ele grita. E ele começa a rir histericamente. E o Javier vira para ele e fala: Você finalmente enlouqueceu? Agora, voltando um pouco no tempo, em uma noite no meio de um vilarejo, alguns anos atrás, aparece na tela um pop-up de um sistema aparece. Nota: você foi escolhido pelo ser absoluto como um candidato desejado aleatoriamente. Parabéns! E o sistema começa a aplaudir. Ele vai acordando, nosso querido Lloyd Fronteira vai acordando. De agora em diante, você será o personagem do romance Cavaleiro de Sangue e Ferro. Ele responde lendo isso. Cavaleiro de Sangue e Ferro. O romance que eu li na noite passada. E a baba continua saindo. E ele ainda continua no chão, senhores. E o sistema fala pra ele: Parabéns! Dê o seu melhor. É o caminho a percorrer. Oba! E ele fica descrente. Desejado. Onde é suposto dar o meu melhor? Ele fica pensando. Eu nem bebi, como eu posso estar vendo coisas que parecem tão reais? E ele se toca agora e fala: Pera, é isso? Algum tipo de mundo que é visto frequentemente em romances online? Eu estou em outro mundo agora? Ele surpreso. Mas, ele pensa, porque eu acordei no chão, fora de todos os lugares. Ele vai levantando, frio, e ele vai tremendo. Porque a minha está assim, ele com muito frio. O sistema aparece de novo. Status de anormalidade. Só que agora é em um pop-up vermelho. Sua boca ficou desse jeito depois de dormir na rua. E o sistema ainda ri dele. Inacreditável, isso é sacanagem. E ele dá um tapão no sistema e diz: Eu sei, tá? Essa forma estúpida de falar é tão irritante. Só aquele tapão repetindo por ser glorioso. Eu sei que possui alguém do romance, mas ele fica pensando: isso é um sonho ou é a realidade? E ele fala: Como eu possuí em Cavaleiro de Sangue e Ferro, a pessoa que vive em zona rural e dorme na rua é. E eles. E tipo, o Javier vai chegando, né? E ele se toca. Jovem Mestre Lloyd. E ele fica surpreso. Você está aqui. Eu procurei você por todo lado. Javier fala pra ele. E eu vou dizer pros senhores que a roupa, o casaco e a monstro que é o Javier antes dele aparecer, mas principalmente a espada que ele porta em sua cintura e um maravilhoso, maravilhoso casaco azul turquesa dele. E ele vai aparecendo simplesmente os cabelos brancos ao luar, dizendo: Vamos voltar à mansão primeiro. O protagonista de Cavaleiro de Sangue e Ferro, Javier Azarham. O Lloyd pensa, ele é igual às ilustrações do romance. Ele acabou de me chamar de Lloyd. E a gente volta um pouco nos pensamentos dele. A reputação de Javier como espadachim se espalhou por todo o continente na progressão da história. Contudo, de início, ele é apenas um cavaleiro anônimo do barão Argus Fronteira e mostra o território fronteira
E o nome do filho mais velho do Barão Fronteira é. Eu sou o Patife Lloyd Fronteira. Ele, com a boca escancarada, bravo, esbraveja essa frase. E ele e o Javier ficam se encarando. Javier fala pra ele: Eu chamei o jovem mestre pelo seu nome, mas eu nunca o chamei de Patife. Bom, é um alívio que você tem essa autoconsciência. E o sistema sacana aparece de novo. Parece que o Javier está de bom humor. E o Lloyd fala: Eu sei, cala a boca! E vai se aproximando da mansão dos Fronteiras, colocando lenha. E ele vai falando pro Lloyd: Você não consegue lembrar por que isso aconteceu com você? Você bebeu até ficar completamente bêbado, então você destruiu o bar e achou o caminho para casa por puro instinto e desmaiou. E o Lloyd, todo, sabe, sem jeito, ele pensa, assim como esperado de um dia de um patife. Javier fala para ele: Meu senhor, você está preocupado e me enviou para encontrar, porque ele ficaria triste se seu filho Patife voltasse para casa com a boca fechada de vez. O Lloyd pensa, ele tá falando com um ligeiro descuido? O Lloyd ainda continua pensando, está frio, embora o chão esteja aquecido. Quer dizer, não tem como estar aquecida em um mundo medieval, fantasioso, enquanto ele vai encostando no chão. Javier fala para ele, então, descanse. Eu irei reportar um incidente do bar para o meu senhor amanhã. O Lloyd retruca ele. Você poderia só não fazer isso? E o Javier fala: Sim. Esse cara é tão pra frente, o Lloyd pensa. Bom, Javier. Sim, mestre Lloyd. Nossa família tem muitas dívidas, certo? Ele, sem graça, vai perguntando isso. Não é algo novo, nem surpreendente, o Javier fechando os olhos responde ele. E fecha a porta. O Lloyd só responde: Merda! Ele cabisbaixo, vai pensando: Eu sei todo o conteúdo desse romance. Na última noite, no meu pequeno quarto, eu li até o último capítulo. Eu conheço o destino do Lloyd também, é claro. No início, o barão e a baronesa foram pegos por um vigarista. Lloyd é um vagabundo e um grande bêbado. E mostra o Lloyd só deitado numa mesa de bar, batendo a mão, falando: Bebida, me traga mais bebida. Ele morreu depois de vomitar sangue. Mostra. É meio descritivo, mas eu vou ter que falar. Mostra o Lloyd simplesmente cuspindo um rastro de sangue pra fora, segurando a sua jugular. E o nosso Lloyd atual, ele salta da sua posição entremedeira e grita: Seu idiota, o que você está fazendo como nobre? Eu estou tão miserável igual eu estava na Coreia. E agora ele pensa: o que diabos esse ser absoluto está fazendo? Aparece um pop-up do sistema. Nota: você foi escolhido pelo ser absoluto como um candidato desejado aleatoriamente. E o Lloyd ainda pensa de novo: para eu vir e possuir essa pessoa, qual poderia ser o meu desejo original? Ele se questiona. E agora, mostrando no dia seguinte, o território fronteira, cara, um vasto verde com as casas em poucas posições. Maravilhoso. Esse desenho é magnífico. E vai mostrando o território fronteira, né? A mansão de dia. Com a mãe do Lloyd chegando, ele destruiu as coisas no bar na noite passada, ela fala. Marveia Fronteira, este é o nome dela. E o Lloyd vai chegando e vai pensando: eu não fiz isso. Eu estava lendo o romance na noite passada. Ele cansado. E ela retruca, perguntando pra ele: Por favor, Lloyd, você poderia, por favor, pedir desculpas dessa vez? E ele pensa: Droga, o dono desse corpo foi quem fez isso, então
tem que ser ele consertando isso. E o Lloyd fala, sim, bom, eu vou. E os dois ficam surpresos e aparece um belo pop-up dizendo a mesma coisa. Os dois ficaram verdadeiramente confusos pela sua reação. E o Lloyd pensa de novo. Você poderia, por favor, não pensar nisso como louvável? E a gente vai mostrando uma vila, as casas antigas, né, a moda antiga, medieval. Um homem mexendo em feno, falando: está aqui. Ele, com dúvida, olha ao redor e percebe Javier e Lloyd chegando. Hã? Corre! Ele fala alto e o Lloyd sem entender nada. Ele só vê outras pessoas agora correndo, saindo, quando notam sua presença. Ele ainda fica descrente, sem entender nada. Aí aparece um garotinho observando ele. E ele é puxado pela mãe, falando: não mantenha contato visual com ele. E ela abruptamente fecha a janela onde ele estava observando. E aparece o sistema falando para ele: você enoja os aldeões. E ele retruca: sim, eu sei. Ele fala pro Javier quando ele percebe que ele está vindo junto: por que você está me seguindo, Javier? E o Javier retruca ele: meu senhor me pediu para ser seu guarda, para impedir que o incidente de ontem não aconteça novamente. Foi pedido para você tomar conta de mim? Javier responde: muito pelo contrário. É para proteger as pessoas de você, jovem mestre Lloyd. Então eu sou como uma multidão? O Lloyd pergunta para ele. E pensa em seguida: deveria limpar a minha imagem de patife primeiro. Quando ele se tornou um vagabundo, as pessoas começaram a falar mal dele, mesmo em pequenos assuntos. Caramba! Agora, uma nota aqui pessoal, senhores. Que tipo de descrenças o Lloyd Fronteira fez antes do Surro assumir seu corpo? O que será que aconteceu? Caramba! Voltando. Não, primeiro de tudo, eu deveria resolver as dívidas da minha família. Como o sucessor relaxado do Estado, eu posso desfrutar de uma boa vida até eu ficar velho. E eu não sou pago o suficiente para descrever essa situação, mas eu vou ter que descrever. É basicamente ele com uma cara bem satisfatória, mergulhando em uma piscina de mel e tá, agora eu sou pago o suficiente para isso, porque uma abelhinha tá concordando e dando joinha e sorrindo. Tá, vale isso só por essa imagem valeu cada instante. Tá bom. Voltando. Tem alguma trapaça que eu posso usar? Ele vai procurando no sistema. Aqui tem uma habilidade. Aí aparece essa habilidade de Lloyd. Primeira, escória. Habilidade passiva. Isso pode fazer as pessoas olharem de lado para você. A segunda habilidade, bêbado problemático. Se você usar esta habilidade, você vai virar um cachorro. E ele, puto. Puto é a melhor palavra que eu consigo utilizar neste momento. Vai sacudindo no ar, tentando bater no sistema, que não está mais lá. E o Javier, estranho, não entendendo nada. Jovem Mestre Lloyd, onde você vai? E ele responde: sim, o bar é aqui. Você por acaso mentiu sobre pedir desculpas? O Lloyd retruca ele. Não. Eu estava distraído em meus pensamentos. E o Javier, em descrença, foi olhando para ele. E ele responde: o quê? Por quê? O quê? O quê? E o Javier fala para ele, fechando os olhos: nada. Pode ir. E ele vai abrindo a porta do bar, uma porta grandona de madeira, e fala: com licença. E o Javier vai pensando: ele parece diferente desde a noite anterior. É como se ele tivesse se tornado uma pessoa diferente. E a gente vê a cena do bar quebrado, mesas destruídas, cadeiras destruídas, arranhões, rasgos na parede, furos de impacto na parede também. E nós vemos agora a cena do Lloyd
não se ajoelhando, mas ele se prostrando de cabeça baixa e falando: Eu peço desculpa. O que aconteceu ontem foi tudo minha culpa. E o dono do bar, defensivo, com este bigodão maravilhoso. E um pop-up aparece. O dono do bar está em alerta máximo. E ele fala: Jovem mestre, eu lhe imploro, por favor, não faça isso. O Lloyd pensa: é isso mesmo? Ele está assustado por um canalha nojento como eu. Está de repente falando comigo formalmente. Então eu seria um pouco horrível. E ele vai pedindo assim, vai falando: Bom, desculpa. E o sistema fala pra ele: Você não parece ter aprendido como pedir desculpas. E ele retruca: Quem liga? Isso aí já é mancada, já é sacanagem, pô. Uma desculpa, pô. Eu sei, eu sei, eu sei. O dono do corpo original foi sacana, mas o o que que custa ele pedir desculpa, senhores? O que que custa? Voltando aqui. O dono do bar falando. E, está bem, você não precisa pedir desculpa. Ele todo desajeitado, com as mãos para baixo, assim, se movimentando desconfortavelmente, né? E o Lloyd sem graça olhando para ele. A gente corta a cena e vai pro lado de fora. Ele e o Javier andando sobre uma ponte em direção a algum caminho. Eu peço desculpa, mas a reação do dono do bar não foi muito boa. O Lloyd fala pra ele. E o Javier retruca. Isso é óbvio. Ontem à noite você não só destruiu a mobília, você destruiu as decorações também. Essas são as coisas que o dono do bar trabalhou duro para conseguir. Se ele não receber alguma compensação, ele não ficará satisfeito. Mas o Lloyd vai pensando assim: mas a nossa família tem um monte de dívidas. Nós não recebemos impostos das pessoas. Como esperado, não tem nada que eu possa fazer a não ser pagar as dívidas da minha família. Mas o que eu deveria fazer? E o Javier vai falando para ele: não é só isso, a condição da mãe do dono do bar se deteriorou devido ao frio do final do inverno. E agora ele está nesta situação por causa do comportamento violento seu, Mestre Lloyd. Ele deve estar bastante aborrecido agora. E o Lloyd vai pensando: estava um pouco frio mesmo quando estávamos lá dentro mais cedo. Uma lareira não é o suficiente para aquecer aquele lugar, não é? Deve ser difícil para aquele velho homem se manter com frio e eles vão andando antes do piso de laje de pedra aquecida. Ele para, surpreso, vai aparecendo uma lâmpada apagada. A lâmpada, ela se acende e o Lloyd vai pensando, é como se algo estivesse brilhando, ela vai entrando numa sobrecarga de eletricidade e a eletricidade vai saindo e vai acumulando energia nessa lâmpada e ele vai falando na minha cabeça e ele dá um estalo, energia simplesmente apareceu e é como se a lâmpada de ideia na cabeça dele não parasse de irradiar energia em forma de raio que vai espalhando por todos os lados e vai se transmutando em um feixe de luz. E esse feixe de luz vai mostrando mais outros feixes de luz e vai formando algo que se revela um projeto. Neste lugar não existe o conceito de piso de laje de pedra aquecida, Lloyd pensa. Se eu conseguir construí-la neste mundo, isso poderia vender definitivamente bem. Mas para mim, Kim Song-Hu é definitivamente possível. Meu curso era de engenharia civil. Eu fui capaz de construir a minha própria casa no exército. E mostra diversos diagramas. E ele construindo a casa. A construção foi dia e noite. Ele carregando uma quantidade boa de tijolos. É isso aí. Este é o começo de como eu irei pagar as dívidas da família do barão. E ele cerra o punho esquerdo. Javier, vamos voltar para o bar. E o Javier retruca.
Porque, assim de repente, essa é a primeira ordem! E aparece um pop-up do sistema. Nota: sua verdadeira jornada começa. Sistema de RP foi impulsionado, que são sistemas de ponto de relacionamento. Desculpa, senhores, pontos de relacionamento. Você pode ganhar RPs melhorando o relacionamento com personagens-chave. RPs salvos atualmente, 0. E de repente aparece uma coisa que me chocou e chocou tanto o Lloyd Fronteira, que é simplesmente o seu like nesse vídeo, rapaziada. Infelizmente, meus senhores, nós vamos ficar por aqui do primeiro capítulo dessa história maravilhosa, simplesmente fantástico, mas mais fantástico do que isso é só o seu comentário, o seu compartilhamento, que eu sei que você gostou dessa história. Além de você compartilhar com o que eu sei que você gosta, você vai se inscrever aqui e ativar as notificações, ok, senhores? E infelizmente nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.